Meu nome é Vinícius Nascimento, eu tenho 22 anos, sou vendedor. E quando eu tinha 15 anos, eu comecei no mundo dos vícios. E nesse mundo dos vícios, eu adquiri o vício da bebida, do narguilé, da maconha também. E neste mundo eu totalmente virei minha cabeça, eu virei minha cabeça mesmo. Então eu me envolvi com as más amizades, eu me envolvi com mulheres, coisas que eu nunca pensei que eu ia me envolver, eu comecei a me envolver. A bebida e as drogas começaram na própria escola mesmo. E ali eu fui aumentando as doses. Então, dali quando eu já bebia um copo, eu já comecei a partir para 2, já comecei depois tomar uma garrafa, 2 garrafas. Então, dali já comecei a aumentar muito as doses. Eu fazia isso por diversos motivos. Eu fazia por um vazio que existia, uma dor que existia dentro de mim. Quando passava o efeito, aí que vinha mais a dor ainda. Quando passava o efeito, a dor aumentava. Então, sempre quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, sempre quando passava a brisa da droga, sempre quando passava o efeito da bebida, aí que vinha a dor, aí que vinha um vazio mesmo. E ali eu não sabia como cessar aquela dor, então eu tinha que beber mais, eu tinha que usar mais droga. Então foi devido a isso que as doses foram aumentando, os problemas foram aumentando, tudo foi aumentando. Não tinha disposição para trabalhar, não tinha disposição para fazer nada. Então ficava dentro de casa, ia trabalhar porque tinha que trabalhar mesmo, mas não tinha ânimo para nada. Só tinha ânimo quando eu bebia, quando eu fazia o uso das drogas também. Então, depois que eu cheguei nessa situação de estar bebendo muito, cheguei numa situação que eu estava bebendo 3 caixas de cerveja, eu estava bebendo 3 garrafas de uísque, 2 garrafas de vodka. Eu estava numa situação extremamente precária. E ali afetava todas as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu chegava dentro de casa, eu me transformava em uma pessoa agressiva, uma pessoa que chegava para os pais e não tinha respeito nenhum. A minha mãe sofria muito, minha mãe sofria demais. Eu via ela chorar na minha frente, eu via ela sofrer e ela sofria, mas ao mesmo tempo que ela sofria, ela fazia os votos dela no altar e ela não desistia. Então ela estava sofrendo ali devido a ver a situação que eu estava passando, mas ela estava ali no altar fazendo os votos dela, fazendo as orações dela, sempre na fé, firme e nunca desistindo. Ela sempre olhava para mim e já me via como um homem de Deus, ela falava. Ela falava, eu te vejo como um homem de Deus, eu te vejo como servindo a Deus lá na frente. Eu até ria, eu até zombava dela, muitas das vezes. E eu passei por diversas situações, eu passei por situações de tiroteio, eu passei por situações de ameaças de morte, eu passei por situações de acidentes, ver a morte praticamente na minha frente. Eu estava nessa situação e eu falei para minha mãe, depois que eu passei por ela, falei, eu vou ir à igreja. Eu vou estar com a senhora nesse domingo. E eu lembro da primeira oração. Eu sei onde o banco onde eu aceitei, eu sei da primeira oração que eu fiz. E eu cheguei para Deus e falei, meu Deus, quanto tempo que eu não falo com o Senhor? E eu me lembro que eu estava com a cabeça baixa, não me sentia digno realmente de estar naquela situação, mas eu vi que Deus, eu tive a certeza que Deus, ele me ouviu naquele momento. Eu queria uma chance, eu pedi uma chance para Deus. Eu falei, meu Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Eu já fiz a vontade do diabo, eu fiz a vontade do mundo, eu fiz a vontade das pessoas, mas eu nunca fiz sua vontade. Eu aproveitei essa chance, mas eu falei, agora eu vou ter que pagar o preço. Pagar o preço do quê? Pagar o preço de abandonar tudo o que eu fazia de errado. Ser radical nesse sentido. Então, eu já falei logo com as amizades que eu tinha no mundo, as amizades que não me faziam bem. Eu já fiz um voto com Deus com relação à bebida, com relação ao narguilé, com relação às drogas. E falei, nunca mais eu vou triscar a minha boca numa bebida. Eu nunca mais vou me envolver com amizades erradas. Eu nunca mais. Então, eu abandonei tudo. Eu tinha virado as costas para Deus por muito tempo. E nesse momento eu virei as costas para tudo que era do mundo. Hoje eu tenho uma relação totalmente ótima com a minha família, com a minha casa. Hoje eu tenho paz dentro de casa. Então, eu tenho uma relação ótima com a minha família. Hoje, se tudo que transmitia de mal antes, através dos vícios, das drogas, enfim,
Hoje transmite paz em casa. Hoje tem alegria. Hoje tem luz em casa. Ele foi a solução. E ele é a única solução. O Espírito Santo é a única solução.